Recordo-me de uma entrevista de TV que vi uma vez com Joseph Campbell, acadêmico e escritor. Nunca esqueci sua definição de herói. Campbell disse que um herói é um ser humano comum que faz a melhor coisa no pior momento. Oscar Schindler personificava esta definição. Hoje nós iremos falar sobre o livro O Menino da Lista de Schindler. Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o livro O Menino da Lista de Schindler. Este livro aqui trata da temática do Holocausto, que é um projeto que eu estou fazendo aqui no canal, que ela é no livro sobre a temática do Holocausto, Segunda Guerra Mundial e afins. Eu pretendo ler também sobre o que aconteceu na União Soviética e assim por diante, mas nesse momento eu irei trabalhar com a temática do Holocausto e hoje O Menino da Lista de Schindler. Também gostaria de avisar que eu vou fazer a resenha do livro, né, numa parte do vídeo, e quando chegar a parte dos spoilers, que eu vou falar a minha experiência pessoal com o livro, aí eu vou avisar vocês param de assistir, ok? Em relação à estética, o livro é da editora Rocco, Jovens Leitores, ele tem essa orelha aqui, muito interessante, né? Ele tem 251 páginas, né? Ele, no finalzinho, ele tem fotos, né? Aqui está a lista de Schindler, né? Onde está o nome do personagem. E tem aqui, né, a foto dos lugares onde se passa a história. O livro todo ele é escrito em primeira pessoa, onde a personagem principal, Leon Leidson, né? Ele vai contar a sua experiência da invasão nazista na Polônia, né, e o que aconteceu com ele e a família dele. E é uma história muito cativante, muito emocionante, e assim, eu particularmente falando, chorei um bocado no final do livro, porque me emocionou muito, né, porque é uma história fantástica, né. Aqui também na frente, pra gente entender a história, tem um mapa, aqui está o mapa, espero que vocês estejam vendo. A história começa justamente aqui na Narequa, não sei a pronúncia desse negócio. Aqui tudo na Polônia. A história começa aqui. Leidson vai contar que vivia com sua mãe e seus irmãos nessa cidadezinha no interior, né, da Polônia, assim. E ele vivia numa vida assim, bem campestre, assim, bem tipo como se fosse um sítio, né? Era um lugar que não tinha eletricidade, não tinha encanamento, eles viviam à beira do rio, e onde eles iam nadar, pular, brincar. E ele conta já no início dessa história que ele percebia que os judeus eram um pouco separados, assim, dos gentios, que ele fala, né? Porque ele disse que enquanto algumas pessoas tratavam ele e os irmãos dele bem, outros tinham um certo preconceito, né? Então quando ele sai, a família, e o pai dele, né, que é o Moshe, ele vai trabalhar em Cracóvia, que Cracóvia é justamente aqui, ó, né? Já é como se fosse uma cidade, né? É como se fosse um povoadozinho, né? Onde ele estava na Arequa, e Cracóvia é a cidade em que o pai trabalhava. O pai tinha muitos ternos, e eu não tô dando spoiler, gente, está bem no início do livro. E o pai dele, assim, era apaixonado, gostava muito de andar com terno e vinha visitá-los, né? De vez em quando, né, uma vez no mês, mais ou menos assim, vinha visitá-los. E teve um dia que o pai deles resolve levar eles para Cracóvia, né? E aí ele vai para Cracóvia e ele fica muito impressionado com a eletricidade. Então começou uma nova vida para Leon e seus irmãos, né? Leon, lembrando, é o mais jovem da família. No caso da família de Leon, tinha no caso que faz tempo essa história. Aqui está a mãe, né, dele e os irmãos, né? Ele tinha, se eu não me engano, são 3 irmãos e uma irmã. Não sei ao certo, gente. Aí, enfim, ele tá lá, né, na Cracóvia, tudo feliz e tudo mais. Ele tem alguns resquícios, assim, vocês vão ler o livro e vão ver, de algum preconceito com os judeus, mas não tão assim agravante, né? Até que chega a invasão nazista e aí vai começar toda a problemática da história. Então, gente,
Resumidamente, o enredo que eu contei pra vocês, a história é um relato, né? É um romance escrito em primeira pessoa. Mais adequadamente é falar que é um relato de Leidson, ou Leon, como ele gosta de ser chamado de Leon, que ele mudou de nome 3 vezes, né? E era 6 de setembro de 1939, né, que os alemães entraram. Eu vou ler um trechinho que diz assim: menos de uma semana depois de cruzar a fronteira da Polônia, os alemães estavam em Cracóvia. Ainda que não soubéssemos disso naquele momento, começamos nossos anos no inferno. Então, basta saber aqui, vocês, né, que este livro aqui é um livro excelente. É o livro que eu indico para todas as idades, sem nenhum problema, a não ser assim, a criancinha mais de menos de 12 anos, você explica o contexto histórico, explica aqueles fatos, porque é meio absurdo para nós, né, vermos esses fatos aqui que ocorreram, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E aí o que é que acontece? Né, o contexto se passa na Polônia, numa pequena cidade, né, Naráqua, e depois vai para Cracóvia. E também, né, a personagem vai sendo enviada para um campo de concentração próximo de Cracóvia. Então é interessante saber que o ambiente da Segunda Guerra Mundial é bem específico, são campos de concentração. Começa com Goethe, sempre a história da Segunda Guerra Mundial. Desde o segundo livro que eu li, Estrela Amarela, que tem resenha aqui, eu vou deixar para vocês, que é o primeiro livro desse projeto que eu li, tá aqui. Eu vou deixar um link aqui em cima para vocês. Então, geralmente começa na cidade, né, Natal, felizes e tudo mais, com um pouco chegam os nazistas. Eles vão para um gueto, depois do gueto vão para um campo de concentração e, dependendo da história, vão para uma câmara de gás e uma cova rasa. Enfim, a gente não sabe. Eu não vou dizer pra vocês, né? Porque, como eu havia falado, a partir de agora eu vou começar os spoilers. Então, quem não gosta de saber o fim da história, spoiler, nada, não assista mais a partir da agora, porque eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura e para isso eu vou ter que falar algumas cenas do livro que me chamaram a atenção, que me impactaram muito. Por exemplo, primeira coisa que eu aprendi com esse livro, que eu acho importante: dá valor à vida, dá valor aos mínimos detalhes da vida. O personagem dessa história, ele é um sobrevivente, logo ele sobreviveu, a gente sabe disso. Mas a forma como você sobrevive a uma história é muito problemática, é muito difícil. Você pode sobreviver com ódio, você pode sobreviver tranquilo. E a forma como Leon ele sobreviveu ao Holocausto é muito interessante. Ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu construir uma família e ele conseguiu passar esse ensinamento para nós, que é o quê? Valorizar a vida acima de tudo. Ele conta nas suas experiências que quando ele foi parar no campo de concentração nazista, a fome que ele passou, a falta de respeito, o descaso, né, que aconteceu na Segunda Guerra em relação aos judeus, foi de tão extremo assim que chega a ser absurdo, gente. Chega a ser... Tem uma cena do livro que me chamou a atenção agora, que os judeus, pelo que você percebe na escrita, nos relatos, é que eles tinham uma profunda vontade de manter a dignidade. Leão tem um momento que ele vai parar no campo de concentração e ele consegue fugir, né, ir no lugar onde o pai dele estava. E lá ele encontra o pai, né? Mas ele estava tão cansado quando ele volta que ele disse que os piolhos estavam descendo do cabelo dele, que nessa época não tinha raspado a cabeça dele ainda, e o piolho descendo, e ele disse que todo dia matava aqueles piolhos, tirava e matava, mas naquele dia ele estava tão cansado que ele não conseguia tirar os piolhos. Lembrando que neste dia, outra cena também me chama muita atenção, ele leva várias chicotadas em um serviço que ele está fazendo, e essas chicotadas são terríveis, assim, que se eles errassem a contagem, começava tudo de novo. E ele levou N chicotadas e não chorou, assim, e não errou para não apanhar mais. E ele vai falar com o pai dele e conta o pai dele chorando, né? O que havia acontecido. E o pai dele finge, assim, uma indiferença, fecha-se assim. E ele não entende porque que o pai dele falou aquilo. Depois, ele remoendo aquilo, ele percebe que o pai dele, né, naquele momento, se sentiu o cara mais impotente do mundo. Seu filho mais novo, espancado, e ele não pôde fazer nada. É outra dignidade assim que, gente, pra mim esse livro me chamou a atenção a questão da dignidade. Como esse pai, ele se sentia de forma assim indigna, ele se sentia impotente diante do que aconteceu com os filhos dele. É muito difícil, é impossível não se incomodar.
Porque o pai de Leon, Moshe, era um cara assim que trabalhava, ele era um eletricista reconhecido, ele era vaidoso, gostava de ternos e tudo mais. De repente ele teve a família dele, né, pegos, levados para um campo de um gueto. E é interessante quando Leon descreve que quando eles vão entrando naquele gueto, né, os irmãos dele olham e tinha tipo pedras, né, em cima do gueto, como se quisesse dizer assim, ali seria o sepulcro dos judeus. E é interessante que o quanto que aquelas pedras, né, já simbolizando que eles não sairiam dali vivos. E por vários momentos, realmente, Leão, a mãe, quase que foram mortos, porque a cada semana os nazistas vinham para matar os judeus, para levar para o campo de concentração, e eles tentavam escapar de todas as maneiras. Tem um momento em que Leão se esconde com a mãe durante dias, né? E ele só sai de lá porque o pai manda alguém ir lá ver se eles estão bem e trazer eles. E aí, diante de toda essa desgraça, que é pouco assim o que eu tô falando, gente. Eu não tô dando spoiler, eu tô falando coisas que me. São spoilers, mas eu não tô dando todos os spoilers. Eu tô falando dos spoilers que mexeram comigo, assim, dos momentos da história em que, assim, a questão da dignidade do pai impotente. A dignidade de Leon, né? Que ele. Assim, é muito triste. Tem um momento também da história em que o irmão que ele fala que é o único que não sobreviveu, que eles não têm notícia, né? Que ele vai parar, que os nazistas pegam, levam ele, né? Tomam ele da mãe, né? E do pai de Leon. E ele fica impotente. É um momento assim que a mãe dele não aguenta. Então, assim, gente, é um livro magnífico. É um livro muito triste também, né? Porque narra uma história meio triste. Só falando esse momento aqui, né? Ele nesse, como é que fala? Nessa caixota aqui. É porque, como o livro diz, é o menino da lista de Schindler. Leon foi o menino, foi o mais jovem dos salvos, né? Dos filhos de Schindler, que diz, né? Os judeus de Schindler, no caso. Porque ele, quando foi trabalhar na fábrica, ele não alcançava, então ele trabalhava em cima de um caixotezinho. E é interessante saber a importância de Schindler, né, na vida desse personagem. E não só dele, mas nos outros judeus que foram salvos por Schindler. Essa história aqui, na verdade, é um paralelo da história, né, da lista de Schindler, vamos dizer assim. Porque, na verdade, Leon, ele é um dos sobreviventes, né, que foi salvo, ele e sua família foi salva, toda ela assim, né, em parte por Schindler. Né? Ele começou com o pai dele, logo no início da história, vai trabalhar com Schindler, vai consertar uma máquina e fica lá. E aí, por meio do pai de Leon, que é Moshe, ele vai salvando a família toda vai trabalhar na fábrica. E para quem não conhece a história, né, de Schindler, quem foi Schindler? Schindler foi um nazista, sim. Um nazista, ele era alemão e nazista, ele se afiliou ao partido nazista porque ele era um empresário. Ele começou a extorquir o trabalho escravo, né, dos judeus. Mas ele acabou, assim, não sei ao certo bem dizer, porque eu não li o livro A Lista de Schindler, mas ele desenvolveu uma humanidade, assim, naquela época, uma humanidade, né, meio diferente. Ele não seguia os padrões nazistas, ele simplesmente usava, né, todo aquele ufanismo alemão do Partido, né, Socialista dos Trabalhadores lá dos nazistas, mas ele queria salvar, né, os judeus. Ele salvou mil judeus. Então, logo no início da história, o narrador conta uma experiência em que ele encontra Schindler no aeroporto e Schindler reconhece ele como um menino, né? O menino que ele salvou. E aí ele vai contar toda essa história, né? Que Schindler salvou a família dele, que Schindler por vários momentos, assim, ele, né, interveio até correndo risco de morte, porque teve no final da Segunda Guerra Mundial todos os alemães fugindo, né, de Cracóvia. E Schindler só saiu da fábrica de sapato quando ele percebeu que todos os judeus dele estavam seguros. Então, assim, gente, é uma história maravilhosa. De um lado, a desumanidade, mas do outro, a humanidade. E eu amei esse livro. Então, para você que gosta de conhecer um pouco da história, gosta de relatos, gosta de conhecer essa experiência da Segunda Guerra Mundial, das pessoas que foram vítimas desse processo aí que é meio difícil até de compreender, não dá para compreender, mas que ocorreu na nossa história, ocorreu na nossa história, e é importante a gente ler, conhecer, né, e mostrar aos nossos jovens, né, que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo que existe
né, pessoas humanas, né, como Schindler. Existem pessoas guerreiras como Leon, Moshe, a mãe dela, a mãe dele, que eu esqueci o nome agora. Todas essas personagens são um tratado, né, de superação. E outra coisa, esse livro ensina muito a dar valor às coisas que a gente tem, à comida, ao estudo, ao acesso à escola. Então é um livro maravilhoso, né? Então fica aqui o meu agradecimento. Tchau pra vocês. Até o próximo livro sobre o Holocausto.